Meus amigos, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reapareceu e disse estar feliz com a trajetória positiva do relacionamento dos Estados Unidos com o Brasil. Leia-se, com Lula. As pessoas estavam perguntando, tá, o Trump falou alguma coisa, qualquer outro falou outro, mas e o Marco Rubio? Está calado? Onde está o Marco Rubio? Então nós temos uma matéria aqui do G1 dizendo: o Rubio diz que relacionamento entre Estados Unidos e Brasil está em trajetória positiva e não descarta encontro entre Trump e Maduro. Vejam, há movimentos sobre os quais nós, em sã consciência, ainda não somos capazes de opinar completamente, mas há algo assim que estranho no ar. Eu espero que eles saibam o que estão fazendo, senão vão ser a geração de políticos mais desgraçada dos Estados Unidos. Talvez eles possam meter os Estados Unidos numa enrascada pior do que a geração de Jimmy Carter, depois de Bush pai, depois Bush filho, e agora Obama e Biden nos enfiou. Bom, não acredito que pessoas como Marco Rubio sejam más intencionadas, despreparadas, vendionas. Agora, bom, aí você diz, Trump encontrou-se, doutor, até mesmo com Kim Jong-un, foi o primeiro presidente norte-americano a atravessar aquela fronteira e apertar a mão do ditador em seu próprio solo. É verdade. É verdade. Mas aqui é o nosso quintal. Interessaria ao emissário este aperto de mão com o Madurão? Será que estaria tudo acabando em saborosa pizza? Tomara que não seja indigesta. Nem a minha, nem a imaginária pizza, que pode se tornar realidade. Marco Rubio. Doutor, e o Marco Rubio, daquela história que o Marco Rubio, filho de cubanos refugiados e tal. Muito bom, hein? Pizza saborosíssima. Ó. Nesse tipo de pizza que eu estou comendo, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Agora, na pizza que se serve às vezes na política, alguém perde. Ó. Francisco vai aparecer dessa vez aí e vai dizer que eu mastiguei perto do microfone e que isso faz gastura no ouvido. Eu não sei respeito com os inscritos, com os ouvintes. Eu passei a tomar café assim silenciosamente em homenagem ao Francisco, em respeito. Todo dia eu vi o Magno Malta tomando café assim, viu? Traga meu café aí, menino, no copo do Flamengo. Aí trouxe. Esse Magno Malta tá assistindo o canal. Tá aprendendo a beber café com etiqueta, o Magno Malta. Isso é a prova de que todo mundo aprende, né? Todo mundo aprende. Ficou parecendo que não foi um elogio, né? Todo mundo aprende a sacanear o brasileiro. Vamos lá. A pizza, como eu disse, esta pizza, todo mundo ganha. Quem produz, quem vende, quem come. Agora, a pizza na política às vezes pode deixar sequelas, pode deixar pessoas prejudicadas. Querem ver? Por quê? Ah, não, mas houve um grande acordo. O Xandão estava no meio do acordo. O Lula está no meio do acordo, os Bolsonaro no meio do acordo, o governo Trump no meio do acordo. Que genial! Lula levou tudo e em troca só teria dado aí, Lula e o Alexandre de Moraes, o projeto da
dosimetria. Diminui penas de pessoas que não fizeram nada. Diminui penas. Ah, mas está tanto bom. Bolsonaro vai ficar só... Vindo esse projeto da dosimetria, Bolsonaro ficaria apenas condenado a uma pena menor, 2 anos e alguma coisinha. Se construiria uma realidade tal, fático-jurídica, que poluía, ficou meio estranho, como diria o Jânio Quadros, em prisão domiciliar. Tudo certo. E aí nós estamos diante da seguinte notícia, parece que a pizza não vai ser boa para o Bolsonaro. Matéria do Metrópolis de hoje, agora há pouco. O presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que o STF decidirá, caso a caso, quem terá direito à dosimetria. E aí, novamente, nós estamos diante de uma situação onde Bolsonaro está novamente na mão das togas. E pode tomar na... Mota diz que a STF decidirá caso a caso quem terá direito à dosimetria. O presidente da Câmara dos Deputados, que foi criticado duramente pelo ex-presidente da Câmara, ele foi criticado pelo Arthur Maia. O Arthur Maia diz que a atual presidência da Câmara, aspas, é uma esculhambação. Forte isso, hein? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que a aprovação do PL da dosimetria não garante que todos os réus sejam contemplados com a diminuição da pena. Esse recado está dado por Bolsonaro, hein? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou nesta sexta-feira que o STF decidirá caso a caso quais condenados pelo 8 de janeiro poderão ser contemplados com o PL da dosimetria aprovado pelo Congresso Nacional. Segundo o parlamentar, a aprovação do texto pelo Legislativo não garante que todos os réus se enquadrem automaticamente nos requisitos para o benefício. Então, o office boy de luxo do STF, Hugo Mota, disse o seguinte: o STF decidirá sobre isso caso a caso. Quando o texto foi aprovado na Câmara, continua a matéria, o relator da proposta, Paulinho da Faça, afirmou ao Metrópolis que a proposta teria o condão, ou seja, o poder, de reduzir a pena, inclusive de Jair Bolsonaro. É como eu disse, a promessa foi a cor do caracu, Bolsonaro. A promessa foi Bolsonaro, que havia sido condenado a 27 anos e 3 meses, com o projeto da dosimetria, a pena de Bolsonaro seria diminuída para 2 anos e 7 meses. Entretanto, Hugo Motinha, Hugo Mobilete, como é conhecido lá na Paraíba, agora vem ressaltar que o STF terá competência para analisar cada conduta individualmente. A expectativa é de que Lula vete o texto, mas que na sequência o Congresso derrube o veto presidencial. Está tudo armado. O presidente da Câmara disse ainda esperar que a polarização entre esquerda e direita não contamine a agenda positiva para o Brasil no ano que vem. Polarização. Então o que é que nós temos aqui? Uma coisa é certa. O Lula, ele está jogando de uma maneira que ele espera que vai conseguir servir a 2 anos, a 2 senhores. Me lembro de uma peça teatral chamada Arlequim, Servidor de 2 Patrões. É um clássico da comédia dell'arte. É difícil servir a 2 patrões, a peça fala sobre isso. Difícil, né? Servir a 2 vícios, né? É difícil ceder a 2 tentações. É difícil, hein? Agradar a gregos e troianos, agradar 2 credores ao mesmo tempo, quando você tem pouco a pagar um ou outro. Impossível pagar os 2 ao mesmo tempo. China e Estados Unidos. 2 projetos diferentes de mundo. O Lula quer servir aos 2 ao mesmo tempo e não dá. Porque os credores não querem essa. Você vai ter que escolher entre mim e o outro.
Os dois não passarão assim as duas escolhas não. O que parece, houve um acordão caracu que a parte mais fraca não percebeu que ia se danar. A parte mais fraca é quem está presa nesse momento. Eu avisei. Feito o acordo caracu, os Estados Unidos, no primeiro momento, devem pegar o que lhes compete, o Lula também, e aquilo que os Estados Unidos queriam exigir, talvez os Estados Unidos façam a vista grossa à medida que Lula não cumprir as togas e o Congresso não cumprir aquilo que no primeiro momento os Estados Unidos possam ter exigido em prol de Bolsonaro. O fato é o seguinte, reparem bem, está tudo desenhado. O Lula concordou com essa farsa do projeto da dosimetria. O Lula deu sinal verde para o seu amigo pessoal, Jacques Wagner, senador Jacques Wagner, que é líder do governo Lula, traiu em tese o governo e ajudou a acelerar a tramitação e aprovação do projeto da dosimetria, coisa que o PT, em tese, é contra. Jacques Wagner jamais teria uma postura contrária de Lula se não estivesse tudo combinado. Aí foi aprovado. Aí Lula disse, quando chegar na minha mesa eu vou vetar. Ele vai vetar. Por quê? Porque está combinado. Eu veto para falar para minha claque, para falar para minha turma, enganar o gado vermelho, mas vocês vão lá e derrubam o veto, Senado. Derrubam o veto e está tudo certo. Mas a pizza não vai ser saborosa, provavelmente não vai ser para todos saborosa. Está vendo aqui? O Bolsonaro continua nas mãos. Foi prometido que a sua pena diminuiria para 2 anos e 7 meses. Mas agora o Hugo Mota, porque o Alexandre de Moraes está sugerindo mudanças, exigindo, determinando, não cumpre acordo, o Alexandre de Moraes deve estar no ouvido, e o Hugo Mota diz, caberá ao STF, ou seja, caberá a Alexandre de Moraes decidir quem tem direito à diminuição. Será caso a caso, ou seja, Bolsonaro terá que entregar mais para ter a miserável contrapartida de voltar doente para dentro de casa para uma prisão domiciliar. O que é entregar esse mais? Haverá forte pressão para a desistência da candidatura de Flávio Bolsonaro, a despeito de a candidatura estar crescendo. É isso. Eu gostei mesmo foi de um título que o Gilmar Mendes concedeu hoje ao Alexandre de Moraes. Se você chegou até o final desse vídeo e ouviu o título que eu falarei agora, digam aí se você concorda com esse título que o Gilmar Mendes decretou hoje para o Moraes. Gilmar Mendes exalta Moraes e chama Gilmar Mendes chama Moraes de fortaleza moral do STF. Você concorda que Moraes é uma fortaleza moral do STF? Vamos observar. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição agora e reinscreva-se se atiraram de você. Comentem, compartilhem. É hora de você até a aba Seja Membro, tornar-se membro. Se aparecer aí a teclazinha do Hypar, clica aí para esse vídeo e para ainda mais pessoas